Boa tarde. Boa tarde. Primeiro Escalão traz hoje um convidado muito especial. Fulvio Stefanini, um dos principais atores da televisão brasileira, um homem que tem uma vivência intensa como ator, como diretor de televisão, Bem, Fulvio contabiliza na sua carreira 40 novelas, 30 peças teatrais, mais de 10 filmes, fez um dos principais papéis da história da televisão brasileira, o Tunico Bastos, na novela Gabriela, que foi ao ar na Rede Globo em 1975. Jorge Amado, o autor dessa novela, disse: Fulvio, o seu Tunico Bastos é melhor do que o meu Tunico Bastos. É um elogio que é eterno, né, Fulvio? Para conversar com o Fulvio Stefanini hoje no programa Primeiro Escalão Canal TV, temos o jornalista Patrício Mendes, que passou pela TV Globo, pela TV Bandeirantes, pela Gazeta Mercantil, Folha, Veja, Editora Abril, entre outras publicações, e Álvaro Moya, que foi diretor de N emissoras de televisão. Fulvio Stefanini, muito obrigado pela sua presença, é uma honra para nós entrevistá-lo, comemorando aí 60 anos de carreira. Você nasceu num dia emblemático, dia 12 de outubro de 1939. 39. É um dia muito importante para o mundo católico brasileiro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da padroeira do Brasil. Você é católico, Fulvio Stefanini? Sou católico. Antes de mais nada, boa tarde, é um prazer estar aqui, né, com o Patrício, com o Moya e com você, Caetano. Muito obrigado. O prazer é nosso, Fulvio. Mas sou católico, sim. Mas eu não sou praticante, né? A minha família era muito católica, família de italianos, né? E eu também estudei em colégio de padre, também estudei no Liceu Coração de Jesus, né? Cheguei a ser coroinha lá, mas por pouco tempo. Que bairro que você nasceu? Eu não tinha vocação, hein? Que bairro que você nasceu? Eu nasci praticamente no centro da cidade. Eu nasci na rua Barão de Limeira, na Alameda Barão de Limeira, ali perto da Folha, ali, né? Eu vi o prédio da Folha ser construído, das Folhas, né? Então eu nasci ali e morei ali durante muitos anos. E aí eu ia a pé para o Liceu Coração de Jesus. Naquela época você podia andar a pé por São Paulo, né? Hoje é um pouco mais difícil. Né? Você, quando resolveu se tornar ator, a família resistiu ou não? Porque na época era muito difícil. Resistiu um pouco, mas eu fui em frente, eu enfrentei essa parada que não era tão simples assim, e eles acabaram até me incentivando muito. Para você ter uma ideia, o meu pai, por exemplo, italiano... Pai e mãe italianos? Não, a minha mãe filha de italianos, e meu pai italiano da Itália, de Padova, né? Claro que naquela época o artista era visto meio como marginal, enfim, tinha alguns preconceitos, etc. Hoje esses preconceitos foram derrubados. Mas enfim, naquela época eu enfrentava uma certa resistência, né? Enfrentei uma certa resistência, porque o artista não ganha nada, porque todas as famílias queriam que os filhos fossem ou médicos, ou engenheiros, ou advogados, né? E eu não queria ser nenhum dos três, embora respeite muito as três profissões, mas eu não era essa a minha praia mesmo. Eu queria ser ator e lutei num primeiro momento com a família e tal, consegui superar, e depois eles foram grandes incentivadores da minha carreira, toda a minha família. Meus pais, meus irmãos, tios, tias, né? Todos eu gostava muito do que eu fazia, né? Eram fãs. Você começou bem jovem, adolescente, trabalhando como ator. Sim. Então, minha pergunta, hoje você tem 60 anos de carreira, uma carreira vitoriosa, bem sucedida, mas você começou lá embaixo, você começou como figurante na TV Tupi. A figuração, ela é uma grande escola para o ator, de uma maneira geral, porque hoje os atores começam já uma participação numa telenovela, ele vira celebridade. Modelo, etc. O modelo. Como é que você analisa essa... Mudou, né, Caetano? Você fez figuração. Claro. Começou embaixo, foi crescendo paulatinamente e hoje é o que é. Não, sem dúvida, mas a figuração é diferente. Hoje existem agências de figurantes, né, que fazem só aquilo mesmo, né? O sujeito não quer ser nada além daquilo, ele se inscreve ali numa agência de figuração e tal, e acaba participando de filmagens, de programas de televisão, onde, enfim, onde tiver um mercado de trabalho, eles estão lá. Mas naquela época não, eu me tornei figurante da TV Tupi. Exatamente. Da TV Tupi. Por quê? Porque eu procurei a EAD na época, que era na Rua Maranhão, né? E quando eu cheguei lá, eu tinha 15 anos.
eu cheguei e fui recebido ali por uma recepcionista e tal, que a primeira coisa que ela olhou, disse assim, quantos anos você tem? Eu tenho 15. Eu falei assim, então não pode, porque aqui Tinha que ter 18. 18. Então você não assim, mas esperar 3 anos, depois fazer mais 4 anos se for selecionado, fazer mais 4 anos e tal. Eu falei assim, é muito tempo. Aí acabei procurando o Cassiano Gabus Mendes, né? E o Júlio Gouveia. Júlio Gouveia me colocou ali numa figuração ali no Teatro da Juventude na época. E o Cassiano falou assim, você fica como figurante aqui e tal, e tudo bem. O Cassiano acabou se tornando um grande amigo meu, né? E, enfim. E também fui bater na porta da TV Paulista, né? Canal 5. Onde tinha um diretor lá chamado Álvaro Moya. Esse homem que aqui está. Esse homem. Ele não lembra disso, mas para mim é uma coisa muito marcante, porque é o início da minha carreira. E eu fui falar, e ele foi extremamente delicado, extremamente generoso, como sempre, né? E disse assim, olha, no momento... não tenho nada e tal, mas eu te telefono, te ligo. Ele foi extremamente receptivo e tal, então eu... Naquele tempo, a Rádio Nacional era ligada à TV Paulista. Emissora Então, Vitor Costa. o elenco era todo da Rádio Nacional. Então, os artistas que vinham para fazer um papel eram excepcionais. Você precisava chegar e dizer, olha, eu preciso da Bárbara Fázio nesse papel. Então, eles davam, mas o Costa Lima, não, tem os agentes da casa, tal. Era assim, era duro, você não tinha condições, né, de pegar gente nova. Já na Excelsior, você começou a trabalhar comigo bastante, foi na TV. Aí já num outro momento, né? Aí eu tinha mais anos liberdade. 60, né, Moya? Nos anos 60. TV Excelsior, o auge foi nos anos 60. Eu fui para Excelsior em 63. Não, fui antes. Você foi Eu fui antes. 63 foi início ali da Edson Leite. Mas eu antes... Você trabalhou no Teatro 9, no Claro. Teatro Bracente. O Fúvio fez a Grande Viagem e fez a Indomável. Minas de Prata. Naquele tempo, os nossos diretores... Excelsior. Aí já foi na época depois da Edson Leite. Né? Naquele tempo, os diretores eram Giembischi, Flávio Rangel, Antunes Filho e Ademar Guerra. Então, quer dizer, eles pegavam sempre gente de Bibi teatro. Ferreira. E Bibi Ferreira também. Então, quer dizer, sempre pegavam gente de teatro para trabalhar na TV Excelsior. E eu apoiava isso, porque era um pessoal de alto nível, quer dizer... Fúvio, você lembra qual era a tua primeira experiência teatral? Lembro. Eu fiz uma tartaruga. Aliás, é uma história linda, porque eu fui procurar, porque na realidade foi assim, eu comecei a tirar para todo lado, porque eu queria ser ator mesmo, né? Acabei caindo lá no Teatro Novos Comediantes, e antes que eu fizesse qualquer coisa lá, apareceu uma produtora na época de teatro infantil, Ivone Hirata, né? E ela ia fazer uma história linda, que era um pescador que ia procurar a sua princesa no fundo do mar, etc., né? Mas não tinha como chegar até o fundo do mar, e ele era levado por uma tartaruga. Ora, a história era uma história japonesa, era uma lenda japonesa. Como é que eu podia fazer um japonês? Então eu fiz uma tartaruga. Então eu andava de 4 com o personagem, com o pescador. Eu levava ele para o fundo do mar. Eu me lembro que tinha uma rampa, e eu andava, ele ia sentado nas minhas costas. Comecei levando, carregando peso. Né? A tua experiência de televisão, cinema e teatro demonstra que, para uma pessoa que tem o seu cabedal profissional, que tem nuances em cada interpretação. No seu entender, quais são as nuances entre TV, cinema e teatro? Interpretativos, claro. As diferenças? As diferenças. Não, eu diria que isso, ao longo do tempo... Posso acrescentar? Pode. A televisão, a novela é uma obra aberta. O cinema e o teatro são obras fechadas. Quer dizer, existe uma diferença brutal no que tange a interação com o público, principalmente no teatro. Como é que você vê essa coisa da obra aberta e a obra fechada, acrescentando a pergunta do Patrício? Eu vou chegar lá. Depois de um certo tempo, você vai, enfim, criando uma certa familiaridade com aquilo que você faz, você estabelece uma certa intimidade, né,
com as coisas que você faz, o teatro, o cinema, e cada um tem uma linguagem própria. O teatro tem uma linguagem própria. Hoje, uma linguagem moderna de teatro é você fazer o teatro com a maior verdade possível que você possa fazer, né, para chegar ao público, mas é claro que você tem técnicas para isso. Né? Você não pode fazer, por exemplo, aquela coisa da televisão com o microfone pertinho, que você fala baixinho e tal, não sei o que, né? E a coisa chega. No teatro, não, você tem que projetar. Então tem uma técnica específica onde você também entra de corpo inteiro. A televisão funciona muito no close, né? O close é importante, o olho. Essa é uma linguagem da televisão, mais do que o cinema. Porque o cinema, como tem uma tela muito grande, o cinema tem a possibilidade de mostrar um quadro mais abrangente, etc. A televisão não, ela funciona muito na base do close. Claro, você mostra o cenário, mostra os personagens numa festa, não sei o quê, a escada, não sei, pum, mas o drama acaba ficando no close. E o teatro não, o teatro é de corpo inteiro. Você é visto ali de corpo inteiro. Então eu diria que o teatro, sob um certo aspecto, é o mais difícil, porque você tem que ter uma... Em primeiro lugar, você tem que ser apaixonado por teatro, senão você não consegue fazer teatro, né? E tem que ter uma técnica também muito apurada, muito específica para aquele veículo, né? O cinema se aproxima da televisão, porque você trabalha para a câmera, fundamentalmente para a câmera, né? Há quem diga que a câmera se apaixona pela gente. Eu acho isso meio estranho, mas enfim, tem gente que sabe trabalhar muito bem com lente, com a coisa. Eu até acho que sei um pouco, aprendi ao longo dos anos e tudo, né? E com relação à obra aberta, eu brigo um pouco com essa história de obra aberta, porque a obra aberta é aquela que convém no momento, que é aquela que atende aos índices de audiência. E aí a obra artística fica muito prejudicada, né? Você vê autores que ficam reféns dessa história da audiência, cria-se até grupos de discussão para saber quais os rumos que as histórias vão tomar, os personagens, quais são os personagens mais simpáticos daquele grupo, etc. Porque isto, se eles forem atendidos nas suas digamos, preferências, assim, daquele grupo, e aquilo é uma amostragem, né? Aquele grupo representa o gosto geral, quer dizer, né? O paladar geral por aquilo ali, né? Vai atender melhor a quem paga também, que são os patrocinadores. Então há um grande jogo de interesses nessa história da obra aberta. E isso acaba prejudicando os resultados. E o próprio autor que tem limites. Tem autores que não levam muito isso em conta, não, né? Diz assim, não, eu não quero saber do grupo de discussão e tal, mas há uma certa pressão das empresas nesse sentido, né? Você fez inúmeras novelas na TV Globo, mas o grande trabalho, a grande rubrica da sua carreira foi Gabriela. Você fez um Tunico Bastos vibrante, espetacular, machão brasileiro. Recentemente você fez o Denizar, em Amor à Vida. Se não fosse uma obra aberta, era um personagem um pouco engessado. Não fosse o seu talento, você não teria ampliado esse personagem que acabou dependendo de você para crescer na história. Foi um personagem até que você, pelo que eu apurei, não vai deixar muitas saudades na tua história de carreira, na tua história de vida artística. Ao passo que Gabriela, a saudade é eterna. Você era uma novela que dava 60, 70 pontos de audiência. Essa novela com Valcir Carrasco, você fez um personagem muito limitado e que você ficou muito preso e valeu muito mais do seu talento como ator do que do próprio texto que o autor escreveu para você. Como é que você avalia isso? Esse trabalho foi um trabalho que não deixa nenhuma saudade por uma razão muito simples. Eu acho que eu perdi um personagem, eu joguei um personagem no lixo. Por quê? Porque não foi compreendido, não foi valorizado, não foi respeitado, né? E eu falo isso com todas as letras, porque as pessoas sabem que eu penso assim. Não, você já disse isso publicamente? Não escondeu a sua posição? Disse uma vez, Uma vez? Disse uma vez. Disse uma vez que eu não fiquei feliz, não. Agora, eu não gosto do autoritarismo aliás, não gosto do autoritarismo em hipótese nenhuma, né?
Eu acho que essa história, por exemplo, de você querer castrar o trabalho do ator, se ele tem uma certa experiência, se ele estiver todo errado, não. Mas se ele tem uma certa experiência e se ele sabe como levar um personagem, valorizar e transformar aquele personagem numa coisa interessante, numa coisa Você que chegou viva, a atingir, de verdade, chegou a atingir verdadeira, o seu viva, talento né? vibrante, você E chegou a tudo. atingir. E aí você castra Caso porque do você não está dizendo aquilo que está escrito, e aquilo que está escrito é muito pobre, é muito ruim. Então você tem que tentar melhorar de alguma forma, né? E tenta e tudo mais e tal. Então você pega e recebe um castiguinho. O castiguinho do autor, essa é a obra aberta. O castiguinho do autor. Entendeu? Qual é o castiguinho do autor? É pegar e dizer assim, eu vou tirar ele das cenas. Então, para você ter uma ideia, um dia eu tive a pachorra, a palavra é boa, né? A pachorra, né? De contar em quantas cenas eu entrava, em quantos capítulos eu entrava, num determinado momento, e em 27 ou 28 capítulos, eu fiquei fora 22 capítulos. Quer dizer, fiquei assim, 9 num bloco, aí entrava num capítulo, deixava mais 5 fora. Em 28 eu fiquei 22 fora. Por quê? Aquilo era um castiguinho bobo, infantil. Mas por que aconteceu isso? Você tem, eu mudaria, Vai saber eu a mudaria, cabeça de cada um, eu mudaria o foco. Você é um dos artistas que tem contrato fixo com a Globo ou por obra? Tinha contrato fixo até fevereiro. Em fevereiro terminou meu contrato. A Globo não quis renovar o meu contrato. Né? Eu também nem sei se renovaria ou não. Isso é um acordo De cavalheiros. de dois lados, dos dois lados, né? Mas a priori, antes de qualquer discussão, eles mandaram um e-mail lá para um agente, o meu agente, né? Dizendo assim, não temos interesse em renovar o contrato dele. Quer dizer, o que fica parecendo aí que é um problema qualquer, paralelo, que a gente não sabe o que é. Um ator do teu porte e que tem um pensamento independente, incomoda muito o meio artístico ou não? Não, eu tenho grandes amigos do meio artístico. São os meus amigos, é o meu meio, é disso que eu vivo, né? Então, eu tenho grandes amigos, nossa, desde o início. Mas incomodaria o comando da área de teledramaturgia de uma emissora? Se o quê? Se incomodaria o comando de uma área de dramaturgia, teledramaturgia de uma emissora? A pergunta do... A minha não é isso. Não, eu acrescentando a A sua minha não é pergunta. isso pelo seguinte, eu entendo a posição do Fúvio e sei das besteiras que a TV Globo estão fazendo. E não adianta discutir a questão com quem é aprendiz. Sim. Como já disse o Álvaro Moya, a Globo de hoje não tem nada a ver com a Globo da época do Boni. Aposentaram a Alice Maria. Agora. Há poucos dias. Exatamente. O Boni e o Cassiano Gabos Mendes foram os dois grandes nomes da televisão brasileira. Eles dois aqui Sim, fizeram mas o televisão. Walter Clark, que experimentaram na O Excelsior. Walter Clark era mais o vendedor. Mas Quer que dizer, criador era experimentaram, o Cassiano e e o o que Boni. experimentaram na TV Rio, na TV Tupi, na Excelsior, aquilo que foi concretizado na Globo, porque o Roberto Marinho não entrava lá. Né? Depois que o Roberto Marinho descobriu que a televisão era um bom negócio, a hora dele era o jornal. Mas a questão que eu estou querendo colocar para o Fúvio é outra coisa. Atores, o seu gabarito, com a capacidade de interpretação que você tem, já foi dirigido por N diretores e já teve contato com obras de grandes parceiros, como é o caso do Jorge Amado, que mostrou que você fez um personagem acima daquele que ele escreveu. Como é que foi essa rota de ser dirigido por, vou pensar, Walter Vancini também, o Dost também, Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, Antunes. Ademir Guerra, Bibi. Conta um pouco dessa... Zé Renato, que faleceu há pouco tempo. Como é que foi esse amálgama do ator na mão desses mestres? Foi extremamente enriquecedor, né? Foi enriquecedor porque são diretores que tão importantes para a dramaturgia, todos que você citou e mais. Outros que eu esqueci. O Fauzi Arap e Maurice Fanot,
né? São diretores tão... Augusto Boal. Uau! Pelo Boal eu nunca fui dirigido. Ah, nossa. Não aconteceu, mas era uma... Impressionante. E o Celso Martinez. O Zé Celso também. Ah, sim, o Zé Celso uma vez... eu tive uma Temos pequena... imagens, Fúvio, fotografias e imagens da tua carreira. Iago, se você puder ir mostrando as imagens do Fúvio, enquanto ele vai dando a entrevista e comentando, você pode mostrar, por gentileza. Ah, Olha que galã. olha a foz de galã. Esse sou eu. Fui eu. Agora me lembrei, eu queria falar Paul Newman. Paul Newman é brasileiro. Olhos azuis, olha. Olha lá. Ó, cabelo No revolto. outro momento, No outro momento, enfim. Jovem. Ó, Tonico Bastos, Tonico né? Bastos. Tonico Bastos. Tonico Bastos era uma bofadinha, né? Machão brasileiro, Era malandro. machão. Ele tinha um pouco... Avancini foi o espírito- diretor? Foi Walter Avancini? Foi Avancini. o Gabriela. Avancini. Avancini. O espírito do machão brasileiro, Olha né? Aí é uma outra novela, acho que foi aí acho que foi Caras e Bocas, né? Caras e Bocas. Aí é o Denizado, Denizar. O Denizar. Famigerado Denizar. Famigerado. Aí a peça que eu fiz com o Rodrigo Lombardi, que era a Grande Volta, né? A Grande Volta, já barrigudo, né? Esse foi um filme dirigido pelo Marco Rica, Cabeça Prêmio. Eu acabei ganhando um prêmio até lá no Festival do Rio de Janeiro com esse filme. Essa gravidez sua começou quando? Essa gravidez começou já faz um tempinho. Eu costumo dizer, o Juca fica louco da vida, dizer assim, o culpado pela minha barriga é o Juca de Oliveira. É verdade. Eu saía do teatro e dizia assim, vamos jantar. No Gigeto? A gente ia também ao Gigeto. Mas depois do Gigeto foram outros restaurantes e tal. E sempre tinha muito couvert, muito... Voltando ao legado de aprendizado, com relação aos diretores que o Patrício colocou, que você estava comentando. Não, são diretores que foram e são tão importantes para a arte, para o teatro brasileiro, né? E eu tive a felicidade de ser dirigido por diretores maravilhosos, de uma época fantástica, né? Então eu acho que isso você acaba aprendendo, enfim. Como eu sempre fui muito interessado, é claro que eu devo ter absorvido alguma coisa, e, enfim. Você foi dirigido pelo Ziembinski em Caminhos da Medicina, não foi? Também, Também. né? Ziembinski. Ziembinski. Agora, falando de ator, eu tive um relacionamento muito grande, diversos anos, com um dos maiores atores do mundo de todos os tempos, Gian Maria Volonté, que fazia aqueles filmes políticos italianos, Maravilhoso. Giordano Bruno, Sacco e Vanzetti, Investigação sobre um Fez cidadão... também o incrível Exército Brancaleone também. Branca Leone. E quando eu conheci ele pela primeira vez O pessoalmente, Brancaleone era o Vitório Gasman, mas ele também ele fazia também um- trabalhava, ele o Vitório Gassman e ele. Ele fazia um dos... Um dos deserdados. Quando eu conheci ele pessoalmente, eu falei, por isso é que ele sai tão bem em close no cinema, porque ele é homem de teatro, ele tem aquele prumo, fio de prumo do homem que sabe colocar os dois pés num palco. Então você dava o close dele, você sabia que os pés dele Estava estavam na plantado, terra. Entendeu? estava Quer dizer, ele, assentado. bruta, um ator incrível e um intelectual, um cara fantástico que eu Fulvio, conheci. todo ator tem um ritual antes de entrar ou no palco ou em ação. Qual é o seu ritual? Você sabe que eu não tenho? Eu vejo lá alguns que tem, né? Que tem um que se fecha durante 15 Medita. minutos, que se concentra, o outro... O que eu tenho, assim, eu tenho uma capacidade de concentração muito rápida. Quer dizer, então, vai começar o espetáculo, depois de 3, 4 minutos antes eu já me concentro e eu não tenho especificamente um jeito de entrar em cena, não. Eu nunca tive isso, não. Mas tem aqueles que tem, né? Esse ator já pensou em escrever, não? Já. Já pensou ou escrever? Não, escrevo algumas coisas, mas são coisas para mim mesmo, ficam lá no meu computador, etc. Agora, peça de teatro, não. Já tive algumas ideias e tudo, mas ainda não coloquei em prática, porque o trabalho do autor é um trabalho que exige uma disciplina muito grande, e eu não sei se eu tenho essa disciplina. A do ator eu tenho, enfim, de decorar, de chegar na hora, de ensaiar,
de não errar, enfim, eu sou, modéstia à parte, eu sou um ator sério, né, profissional. Mas eu não sei se eu seria um escritor, um autor, com a disciplina que essa área exige, né, mesmo de dedicação total e paciência, né? O escritor é um solitário, né, o autor, né? Porque o trabalho dele é um trabalho solitário. Eu não sei se eu tenho essa capacidade. O ator aprende com os personagens, Fúvio, que ele interpreta normalmente? O que você aprendeu com o Tonico Basso, por exemplo? Olha, eu não aprendi nada. Mas aprende. Ele é que aprendeu com Ele você. aprendeu. Eu acho que eu não aprendi nada, porque eu não misturo as coisas, né? Eu conheci atores, não vou nominar aqui, Claro, porque seria indelicado, mas que mantêm o personagem que estão fazendo, levam o personagem para casa, né? Eu me lembro de um ator, por exemplo, que a gente chegava na TV Globo, quando era no Jardim Botânico ainda, e aí se entrava no estúdio, ele já estava com o personagem há algum tempo, ele ficava pelo estúdio andando com o personagem, ele não ouvia ninguém, era uma coisa assim, louca. E às vezes eu comentava, dizia assim, né? Mas eu não levo personagem para casa, não. É o meu trabalho, eu procuro fazer de uma forma completamente diferente daquilo que eu sou, e, enfim, eu não misturo essa coisa. O Não. fato de você ter uma voz bem forte e boa para locução, você nunca fez locução? Fiz. Fez? Eu fiz, durante bastante tempo, eu fiz a locução da Balduco, né? Fez de um filme, Pelé Eterno. Fiz a narração do filme Pelé Eterno, fiz outras narrações, fiz muitos spots de rádio, para televisão também. Fez uma gravação com o Zaé, Com o muito Zaé, bonita, muito com o bonita Zaé. aquela. E dá até vergonha de falar depois dele, porque ele tem um vozeirão. Não, tem um Por vozeirão. Por falar falar em em voz, você tem uma bela voz, como o Patrício disse. A Bibi Ferreira disse, em algumas ocasiões, que a voz é um dos principais atributos para você ser um bom ator. É verdade. Ela disse isso. Hoje você não vê, na nova safra de atores, a nova geração, atores com esse tipo de voz que você tem. É Como muito que você raro. vê a nova safra de muito raro, atores as da pessoas televisão? eu acho que as pessoas não cuidam dessa coisa tão importante que é a voz, mas não no sentido de você impostar a voz, aquela coisa chata, não, fazer de uma forma natural, porque na nossa área, o importante é que as pessoas entendam o que você está falando, senão a história não acontece. O Túlio de Lemos, uma vez eu falei para ele, O Túlio era- eu prefiro música clássica, orquestral. Ele disse, mas Boia, a voz humana é a coisa mais bonita que existe no mundo. Não tem nenhum instrumento tão bonito como a voz humana. Eu falei, puxa, é verdade. O Túlio falando de- isso era engraçado, porque o Túlio tinha Tinha uma uma voz, voz. Ele era um baixo. profundo. Tem uma história. Lá na esquina da São João com a Ipiranga, a gente da Tupi estava sempre lá. E o Lima Barreto aparece assim, meu filme Santuário ganhou o prêmio em Cannes, o melhor documentário, tal. Pena que tem aquela narração. De repente todo mundo olha, o narrador era o Túlio de Lemos. Aí o Lima Barreto com esse ego incrível, viu que cometeu e foi saindo de fininho, o Túlio de Lemos começou com aquele vozeirão. Ô seu filho da bola! Então tremia, a Avenida Ipiranga tremia com aquele vozeirão do Túlio de Lemos, que era um doce, nunca xingou ninguém, xingando o Lima Barreto. Ele era uma grande figura. Você quando é convidado para fazer um filme, você escolhe o ator, o autor do filme, o diretor ou o argumento? Ou o argumento do filme que você é convidado? O que te impacta mais? Não, depende do projeto que te cai nas mãos, quer dizer, depende do personagem, de quem vai fazer o filme, né? Você dá uma checada, né, naquele projeto, quem são as pessoas que estão envolvidas, né? Claro, tem as escolhas também, né? Você diz, bom, isso não me interessa fazer, aquilo não, enfim, depende de algumas coisas. Você faz uma avaliação. Mas o argumento pesa, claro. Muito, claro. Então, vindo ao encontro personagem. da pergunta do Patrício, você voltou ao teatro, estreou agora, recentemente, no último sábado.
É E verdade. pelo que eu pesquisei em relação a esta peça que você estreou agora no Teatro Antes de Tuca, mais nada. antes de mais nada, o que mais pesou foi o argumento. Que você leu a história, é um novo autor que está estreando, né, debutando verdade. no teatro. Flávio Fala um pouquinho sobre essa peça. Flávio Cafeiro. O que pesou na escolha do Fúvio para fazer esse espetáculo foi o argumento, pelo que eu li, pelo que eu apurei. Porque você sabe... Fale um pouquinho desse espetáculo, o elenco, vou falar. o enredo. Falo com o maior prazer, né? Porque esse texto, bom, você lê muitos textos, muitos, e não tem acontecido muita coisa boa, não. Quer dizer, você lê, enfim, tá difícil você encontrar um bom texto, e de repente cai um texto que você lê e por algum motivo te chama atenção, e enfim. E esse texto me mandaram, eu gostei muito do texto, né? E aí fizemos uma leitura desse texto com alguns atores na minha casa, né? Reunimos ali um elenco e tal, e fizemos uma leitura. Aí vimos que o texto era um texto para ser montado, que era interessante, que era profundo, era poético, era muito bem escrito, os diálogos eram ótimos, a história era boa, tinha, enfim, condições e tinha motivos para se montar. Mas, claro, que sempre fizemos ali algumas observações e tal, e o autor estava presente, que é um autor jovem, Flávio Cafeiro, muito bom. E falamos para ele, fizemos algumas observações, ele reescreveu algumas coisas e tal, e me mandou o texto de novo. O produtor, aliás, que me mandou, porque a produção desse espetáculo não é minha, eu reli e achei que o texto ficou melhor. Eu falei, bom, então vamos fazer. Vamos fazer, mas eu não queria produzir o espetáculo, já tinha um produtor e eu não queria me envolver na produção. Eu disse, não, deixa eu faço, eu produzo e tal, e foi assim que começou todo o processo. Aqueles atores que leram o texto na minha casa não foram os que estão fazendo a peça, porque alguns já estavam ocupados com outras coisas, etc. E agora o elenco está fazendo um elenco ótimo. E temos lá a Karen Rodrigues, que está fazendo 50 anos de carreira. Beleza. Temos a Cris Couto, que faz a minha filha, e o Rony Facchini, que faz o grande amigo... É um grande ator teatral. Que houve uma separação. Qual é a temática dessa peça? Essa peça se passa numa vila que vai ser engolida pelos prédios, etc., uma vila decadente, classe média, né? E ela conta a história de um personagem, que sou eu que faço, que abandona, de uma certa forma, todos os seus sonhos em função de uma bobagem, em função de convenções, de tabus, etc. E ele acaba rompendo com o melhor amigo dele, quando o amigo era menino ainda, que morava na vila, etc. E por motivos ali, que são explicados na peça, ele acaba se casando com a irmã desse personagem, esse amigo acaba virando cunhado, né? E há uma briga de família e eles se separam. E depois de 30 anos esse amigo morre. E ele fala, meu Deus do céu, morreu, o meu melhor amigo morreu, eu perdi a minha vida, que eu poderia ter trocado enfim, tantos momentos de agradáveis com essa família, com ele, com o melhor amigo que eu tive, tantas informações e tal. Esse amigo se torna um ator shakespeariano, né? E ele não se conforma, o personagem que eu faço, desse amigo acabar fazendo programas de humor de baixo nível na televisão para ganhar dinheiro, etc., porque ele o vê sempre como um grande ator shakespeariano, né? E acaba morrendo. E aí a peça também fala um pouco desse momento da morte, desse rompimento, né? Desse vínculo, essa coisa desse amigo. Pô, mas vidas desperdiçadas. Que bobagem. Eu fiz a minha família, ele fez a dele e tal. As famílias se separaram, a gente se separou, às vezes por questões bobocas, né? Você acaba perdendo. Então é nesse sentido, e o texto é muito bonito, é muito poético. E todos os personagens são inteligentes. Não há nenhum personagem burro. Bem medíocre. A pessoa que queira assistir esse espetáculo pode ir que dias e que horas? Pode ir às sextas, sábados e domingos. Sextas às 9h30 da noite, sábados também, 9h30 da noite, e domingo às 7, lá no Tuca. Fica na Monte Rua Monte Alegre, Perdi. né? Aqui em São Paulo, 1024, Tuca.
1024, se não me engano, é isso aí, no Tuca. No Tá nas Tuca. Perdizes, é. Desperdício. É um bom teatro, uma visibilidade ótima, Capacidade, você preços módicos. Mas a capacidade do teatro, você lembra? Qual? A capacidade do capacidade. teatro. Lembro. 672 lugares, é um teatro grande. E é um teatro histórico, ele tem Histórico. uma história É. do teatro brasileiro. É verdade. Tem, E, né? e escute, em cinema, você foi dirigido por que diretores? O Anselmo Duarte dirigiu a sua narração. Mas aí eu fiz uma. O Anselmo se Ela mostrou tornou a foto. um grande amigo, né? Vídeo. Mas era o início, eu, no Absolutamente Certo, eu fiz uma pontinha Ah, ali, é? né? Uma pontinha, e nem foi pelo fato de o Anselmo ter sido um grande amigo meu, é porque eu era figurante da Tupi, os figurantes estavam todos por ali, etc. Até alguns atores participaram daquela figuração. E o Anselmo, num determinado momento, filme Absolutamente Certo, ele passa pela plateia, e olhando e tal, assim, olhou para minha cara, não sabia quem era eu, e tal, falou assim, você aí, vem aqui. Aí eu levantei e tal, falei assim, senta aqui na segunda fila. Quem, Fulvio? O Anselmo Anselmo Duarte. Duarte. Anselmo Duarte. Aí eu sentei na segunda fila e ele me deu aquele livro, aquela lista telefônica para ficar folheando ali e tal. Eu fiquei todo orgulhoso, né, inchado, né? Você imagina, fui escolhido. Pelo Anselmo Pelo Duarte. O Anselmo primeiro Duarte. filme de sucesso do Anselmo Duarte, depois de E o Anselmo acabou se tornando um grande amigo meu. Isso é curioso isso, né? De a gente se Depois. frequentar, inclusive, né? Não, depois de grande ator, virou grande diretor e esse foi o primeiro sucesso dele. Acho que foi o primeiro Foi o filme. primeiro que ele filme dirigiu. dele. Depois ele fez Depois diversos. fez outros. Bom, aí ganhou a Palma de Ouro. A Palma de Ouro, Palma é certo. Eu fazia um programa com ele na TV Paulista, se chamava Cine Estúdio Anselmo Duarte. E aí ele me levou para fazer a direção de arte da Arara Vermelha. Arara Vermelha, que era o Aurélio Teixeira? Aurélio Não? Teixeira. Teixeira. Aurélio Aurélio Teixeira. Teixeira, é. Aurélio Nós Teixeira. estamos com pô, Mário. Olha, Nós estamos que com memória, hein? Memória, memória. Grande ator. Memória né? residual. Era meu amigo também. E o Anselmo, naquele tempo, eu falava assim para ele, Anselmo, você vai ser um grande diretor, porque você é um bruta mentiroso e todo mundo acredita nas mentiras que você fala. O Se maior você- contador de histórias que eu conhecia, né? Nossa, ele é incrível. Eu estava um dia com o Ricardo Amaral e falei, quer ver como ele é mentiroso? Eu falei assim, Anselmo, conta aquela história que você jogou ao lado do Pelé. Então ele conta que ele estava no Parque Papais e que o Santos, quando fazia aquelas aquelas Excursões. turnês só para ganhar dinheiro, quando chegava voltando para a Europa, não tinha mais jogador que estava machucado, outro Conta indo a embora. história. Tal. Então, o contador, o cara que vestia a roupa e sentava no banco de reservas. de reserva do jogador para fazer número, mas não tinha jogador. Aí disseram para você, pô, você põe a roupa do Santos e senta lá na reserva, você assiste o jogo. E o Anselmo, contando com aquele jeito dele, ele entra no final do jogo, o Lula vira para ele e diz, entra lá, Anselmo, e o Anselmo entra de lateral esquerdo e o Pelé diz assim, quando eu tiver a bola, eu digo corre, você corre. Quando eu falo chuta, você chuta. E o Anselmo contando com aquele jeito. Contava dele, que fez um gol, né? e fez o gol. Aí eu falei pro Ricardo Amaral, viu como ele é mentiroso? Mentiroso não, mãe, é verdade. Eu não acabei de dizer para você que é mentira. Aí eu fiquei na dúvida e um dia eu perguntei pro Pepe, é verdade? Ele disse, ele realmente entrou em campo porque ele estava com uniforme, mas ele não fez nada. Tá? Aí eu perguntei para o Zito, não, ele entrou em campo, ele não fez gol, mas ele entrou. Eu falei, qual é a história verdadeira? A do Anselmo, a do Pepe, a do Zito. Há controvérsia. Mas eu tenho a minha história. Então conte. Eu tenho a minha história. Conte. Eu joguei já no Maracanã lotado. Opa! É. Maracanã, o verdadeiro Maracanã. Mas não era o Santos de Pelé. Não. Não. Mas o Pelé depois jogou, porque é o seguinte, foi a preliminar de um jogo pro Garrincha da seleção brasileira contra a seleção de estrangeiros que jogavam no Brasil. Ah, eu lembro. Você lembra desse jogo? Lembro. E aí o Maracanã estava lotado. E a preliminar eram os atores contra cantores e músicos. Né? Então nós fizemos ali a preliminar. E aí, é claro que ninguém tem o preparo. Eu me lembro que eu entrei no Maracanã, eu olhei para o gol era longe. Estádio, O Maracanã dimensões era grande, enormes, né? né? Dimensões enormes. E tal. E eu me lembro que passaram a bola para mim, saí correndo e tal, não sei o quê. Eu era jovem, evidentemente. E saí correndo e tal. Eles devem ter pensado assim, o Fulvio está com gás. Passa a bola para ele. Aí me passaram a segunda bola, eu não cheguei nem perto da bola, porque eu já estava botando a língua de fora, né? E aí eu fui vaiado pelo Maracanã inteiro. Aí eu saí às gargalhadas
E a homenagem foi essa, fui vaiado pelo Maracanã lotado. É uma honra. Para falar em futebol, você é palmeirense fanático, conhece a história do time, Você sabe de uma ano coisa? do centenário, como é que você está vendo essa performance do Palmeiras esse ano? No ano do centenário, o time está quase que voltando para a Série B, né? É. Como é que um palmeirense convicto, como é que você avalia a história do Palmeiras? Como é que vê o Palmeiras hoje, como palmeirense? Com carteirinha. Eu vejo o Palmeiras hoje como todo mundo está vendo. Não, mas por Não quê? tá bem, né? É a diretoria, Mas você sabe de uma é o coisa? técnico, são os jogadores. Caetano, eu vou te contar uma coisa. Eu já fui fanático, não sou mais. Né? Não pelo Porque Palmeiras. na nossa época de Bandeirantes era fanático. Eu gostava muito, eu era fanático, palmeirense e tal, não sei o quê. Continuo sendo, isso você não deixa de ser. Mas eu já não vou mais ao campo, às vezes eu nem sei com quem o Palmeiras vai jogar. Não é desinteresse, é porque a minha vida passou a ter outros interesses e tal. O Palmeiras também não está bem assim, que me entusiasme tanto saber de como... Né? Esse é o principal motivo. Talvez seja esse Mas eu continuo sendo palmeirense, né? Tanto é que vira e mexe, eles me procuram para fazer uma frase, Mas botar uma também fotografia você- minha lá no Mas livro. também você viveu aquele momento do Palmeiras, da academia, que era Leão, era Ademir da Guia, Ademir Dudu. da Guia, César Maluco, era um time... Não, Era um time maravilhoso. E Luiz tem Pereira, nossa, e tem um fato sim. assim que me marcou demais. Quando eu tinha meus 9, 10 anos, eu ia ao Pacaembu, geralmente os jogos, ou Parque Antártico, os jogos eram por ali, né? Eu adorava o Jair da Rosa Pinto, né? Beleza. Assim, era um grande, o canelinha, não sei o quê e tal. Jogava muito, né? Ele pegava a bola, eu ficava fascinado. Para mim, ele era um deus do campo, né? E aquilo ficou muito marcado. E, obviamente, depois, os tempos, passou o tempo e tal, enfim. Muitos anos depois, um dia eu estou em Botafogo, lá no Rio de Janeiro, indo lá numa clínica, num hospital, né, para visitar uma tia da minha mulher e tal. Eu deixo o carro e não sei o que e tal, e estou atravessando e vejo o Jair da Rosa Pinto parado na porta, sozinho, né, com o braço cruzado assim, devia estar, foi visitar alguém, sei lá, sozinho. Eu falei assim, olha o Jardim, o Jair, que era o ídolo da minha infância. Eu vou lá dizer para ele que eu ia ao campo por causa dele. E atravesso na direção dele para falar. Ele está assim, quando ele me vê, eu fiz assim, ele disse assim, ele falou, sou seu fã. Eu quase caí sentado na calçada. Porque quando ele falou isso, eu parei e falei assim, não! Sou eu que estou sendo fã. Você tem filhos? Tenho 2. Mas algum voltou-se para ser artista? Não. Os dois. Eu tenho um filho que agora tá fazendo isso como profissão mesmo e está fazendo teatro. Aliás, até começou agora, ele dirige também, enfim. E tem um outro que é um ator assim um pouco mais bissexto, faz um espetáculo. Que é o Leonardo. Não, ao contrário, é o Fulvinho. Né? Mas eu acho que os dois têm talento. Eu acho que os dois têm Posso talento. dar uma sugestão para você? Pode? Eu vi na Itália uma peça com Vittorio Gassman, escrita pelo Pier Paolo Pasolini, que é um pai e um filho. E era o Vittorio Gassman e o filho dele fazendo o papel de pai e filho na peça do Pasolini. E eu encontrei com o Francisco Lucas lá e a mulher dele, e nós fomos no teatro junto. E a mulher dele, que é muito... Vamos lá no camarim. Fomos no camarim falar com o Vittorio Gassman. Você poder pegar o seu filho, pega essa peça Uma bela ideia, Moira. do Bela ideia, Pasolini. Fulvio. Eu vou procurar. É um Você brutal. tem o título da peça? Eu me lembro, eu posso perguntar amanhã para o Tá, mas eu gostaria de saber, sim. Doutor boa ideia. Google, É uma peça você faz uma complicada. consulta com o Dr. Google, você acha na hora. Dr. Google. Vittorio Gassman e seu teatro. filho no teatro. Pronto. Teatro. Fulvio, você falou em... O E o Patrício levantou, Pasolini é falou, um brutanome. Oh, O Pasolini é um brutanome. sem dúvida. falou em família, filhos. Você e a Vera estão casados há mais de 40 anos, desde Mais. 1968. É um casal 68. exemplar. Qual é o segredo? O meio artístico, Patrício, é um celeiro Casal exemplar, sabe por quê? Porque a gente briga casamentos, muito. divórcios, Se a desquite gente e não brigasse, separação. Concorda já teria comigo? acabado. Claro.
O meio artístico é um celeiro de casamento, divórcio, separação. Muito Você A sabe- capa da Qual é o revista segredo? Caras. Ela Era separa cara- do cara. Qual é o no número segredo? Ele não seis, sai ele na tá com cara, o ele não namorado. sai na cara. Sai na cara. Qual é o segredo Mas não- dessa longevidade? É uma coisa, é um exemplo. O segredo é que a gente Família. briga bastante. Como a gente briga bastante, a gente está junto. Se a gente não brigasse, a gente já teria separado. Você chegou a morar no Rio nesse período que ficou mais atrelado? Bastante, morei bastante, sim. Morei no total 10 anos, mais ou menos. É bastante. Nem tanto assim, mas Não, mas é bastante. bastante, é. Para um ator, Em duas fases, 5 anos e 5 para um anos. ator, morar no Rio de Janeiro e morar em São Paulo tem alguma diferença? São Paulo é uma cidade bem diferente do Rio, né? De hábitos diferentes, costumes diferentes. É uma cidade Cosmopolita. Uma cidade cosmopolita. como O Nova Rio de York. Janeiro, exato. O Rio de Janeiro é uma cidade mais praiana, então as pessoas ficam mais descontraídas. É um outro tipo de. Né, Outra cultura. É uma outra O cultura. carioca e o paulista vão ao teatro, né? Os dois. Vão. No Rio de Janeiro, o turismo no Rio de Janeiro é forte, então os turistas vão muito ao teatro. Aliás, em São Paulo também o turismo agora está muito forte, né? Eu li outro dia que o turismo em São Paulo talvez seja o campeão do Brasil hoje em dia, né? Embora São Paulo seja uma cidade muito mais, enfim, mais Fechada. fechada, mais complicada, né? Depois dessa peça... A minha você- mulher é carioca. Ah, é carioca, você É. chama? Depois dessa peça, você tem algum outro projeto em mente ou está ainda... Ou vai Tem esse estudar, também, ou vai do estudar Padre o projeto que do ele Moia. sugeriu, do Moia? Tem um projeto. É uma Ainda- peça olha, difícil. Eu tenho outros projetos, sim, mas que eles vão acontecendo, vão se sucedendo, vão. Escrever um livro? Nada. Aliás, 60 anos de carreira é Merece a hora um de você livro. fazer a sua biografia. Eu já tenho Uma até biografia. um livrinho lá Existe a publicado, biografia? que é o Isso aí Abrindo é as Gavetas, A né? coleção Aplauso tem A essa coleção biografia. Aplauso, Aplauso tem a Tem a sua biografia. biografia já? Escrita por você, não? Não, pela Nilu Lebert. Mas a gente conversou muito, muitos encontros e tal, e ela foi fazendo. Quando foi criando. feita essa biografia? Já faz uns 4 anos, 3, 4 Recente. anos. Mais. 4 anos, Mais. um pouco mais, talvez. Ora, 60 anos é uma data redonda, né? Emblemática. 60 anos de carreira. 60. 60 de carreira e 75 anos de idade que você vai fazer dia Eu 2 de preferia outubro. estar fazendo 60 anos de idade e menos de carreira. 75 de carreira. Menos de carreira, essa é ótima. Né? Ótimo. Podia ser. Nosso tempo está terminando, Já? já praticamente terminando. Esse é um ano de eleição, 2014, não é? Uhum. Temos muita responsabilidade aí no dia 5 de outubro. Queria ouvir a tua opinião. O que você... O artista ele tem um papel preponderante, ele é um formador de opinião. Moralmente você, que é um ator consagrado. Que mensagem você passaria para o eleitor brasileiro nesse momento de transição política que nós estamos vivendo, de mudança política, pelo menos, é o Por que você não prognóstico? fez essa pergunta na minha entrevista? Porque sabia que eu ia chutar o balde, né? Não, você chutou tanto balde na entrevista, no dia que você fala. Contou até questões econômicas para o pessoal Exatamente. entender o Brasil da época que a Celso fechou ou não, não é? Exatamente. É complicado. Mas um artista engajado como você, é coisa que eu digo. Deve ter uma mensagem que foge do pensamento único, que é importante isso. do ortodoxo, né, É um homem que sabe das coisas. O importante é você compreender a sociedade e a conjuntura que nós estamos vivendo. Você acha que o Brasil continua sendo um país do futuro ou não? Não, eu acho que ele. Não sei se ele continua sendo o país do futuro. Eu acho que ele perdeu algumas chances aí, né? Alguns tropeços aí pelo caminho, né? Mas eu acho que o potencial desse país é muito grande. Eu acho que há possibilidade, sim, mas acho que muita coisa tem que mudar. Acho que tem que mudar muito. Eu acho que quem vai votar não pode se levar por mentiras. Há muita mentira na campanha, né? A mentira, aliás, é a... Na campanha e na imprensa. As duas coisas. Não, a imprensa... São coisas que caminham juntas, né? Elas caminham juntas, porque o que os caras falam, ela publica e tal, reproduz. enfim, né? Mas eu acho que o mais importante é você ter muita consciência na hora de votar. Saber o que você quer para você. Não ficar... Sabe, é tanta mentira, tanta... A coisa atinge um nível tão baixo, entendeu? Que você fica quase com nojo.
né? Mas Muitas ofensas, né? vamos esquecer essa coisa baixa e ver quais são as possibilidades desse país, né? Quais são as possibilidades de mudança, de a gente ter um país melhor para os nossos filhos, que a gente sonha com isso há tantos anos e que talvez tenha aí gente querendo mudar alguma coisa, etc. E eu acho que é por aí, é você ter muita consciência na hora de votar e saber que você pode, através do voto, mudar muito. Você acha que o verbo é mudar ou o verbo seria melhorar? Que você pode mudar e não melhorar. Mudar para melhorar, ou tentar, pelo menos. O nosso programa está terminando. Muito obrigado, Fúvio, pelo privilégio de nos conceder essa entrevista. Obrigado, Moia. Obrigado, Patrício. Até a próxima terça-feira com o primeiro escalão. Muito obrigado.